Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor mais uma vez. Meus irmãos, a nossa lição de hoje, a lição de número 10, traz um tema bastante importante para os nossos dias, né? O título é A Relevância da Igreja na Sociedade e Sua Importante Função Social. Texto áureo. Toda alma esteja sujeito às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13:1. A igreja verdade aplicada. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença. E diante da Tua presença, meu Pai, nós queremos nos oferecer a Ti. Pai, acreditando que o Senhor falará conosco mais uma vez. Espírito Santo de Deus, fala com a Tua igreja, nos exorta, consola e edifica a Tua igreja. E que Teu Santo Espírito possa usar, dirigir, guiar os professores para lecionar esta lição tão maravilhosa. Espírito Santo de Deus, abençoa o Teu povo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. As classes estão liberadas, os demais irmãos podem tomar os vossos assentos. Paz do Senhor, irmãos. Ó Senhor, igreja. Quem estudou a lição, irmão? Graças a Deus, pelo menos uns dois, né? As revistas novas chegaram, irmão. A partir da próxima semana, elas já estarão sendo apresentadas a todos. Amém? Amém, irmão? Essa aqui já está na 10ª lição. A relevância da igreja na sociedade e sua importância e função social. Importante função social. Não? E não falou nada. Mas lá. Deixa eu. A nossa lição hoje fala sobre uma coisa que vocês não gostam de falar sobre, né? Sobre política. A maioria não gosta de falar sobre política, né? Não é? 80% da igreja não gosta de falar sobre política, não é isso, irmão? Estou mentindo, irmão? Não. E tem gente que vive a vida inteira e não consegue entender por que a igreja tem que se envolver em política. Né? Cadê o Pereira? Manda ele botar a cara para dentro aí. Entra aí, Pereira. Vem aqui na frente, Pereira. A irmã chegou aí. Sobe aqui, Pereira, senão você fica perdido. Está desligado. Dá som aqui nesse microfone aqui.
Oi. Espera aqui. A paz do Senhor. Só para vocês verem qual a importância da igreja. Por que a igreja precisa entrar em política, irmão? Vocês reclamam de muitas coisas, mas vocês não entendem. Sabe qual é o problema da igreja? O problema da igreja é ir na cabeça dos outros e não ouvir o próprio pastor, ou não refletir, não parar para pensar sobre política. Não, vou pensar sobre esse assunto, eu vou pesquisar, eu vou pensar sobre o assunto. Pereira, você foi levar o Pereirinha lá na UPA, não foi? Fala o que você encontrou lá na UPA. Paz do Senhor. Hoje eu fui lá no UPA Flamboyant, UPA Brasicom. Chego lá, não tinha atendente para você fazer a ficha, não tinha lá dentro para fazer a triagem, e também os médicos só tinham um ou era dois médicos, para muita gente estava lotado. Amém, irmão? O descaso. Ele chegou lá, não tinha atendente na frente para te atender, não tinha quem te levava para dentro para fazer a triagem, e não tinha quem fazia a triagem. Amém, Pereira? Não é eu não, é ele. Agora eu falo com você o quê? Olha para mim, irmão. Por que o crente entra na política, irmão? Por que uma pessoa deve entrar e mexer e trabalhar na política? Porque é notório que o crente tem que ser justo, não tem, irmão? Tem ou não tem, irmão? Tem. E ele entra nessas questões para praticar a justiça. Agora, nós pagamos imposto corretamente, porque já vem descontado. Aí na hora que você vai numa UPA, não tem. Você paga imposto, vai na educação, não tem. É para isso que a gente vota, não é para isso que votamos? Agora eu pergunto para vocês, nós votamos errado? Podemos reclamar de Deus? Não. Aí eu falo para você aquilo que vocês falam. 80% da igreja fala isso para mim. Mas é Deus que comanda, então quem pôs lá foi Deus. Não. Deus permitiu que você colocasse lá. Você colocou. Nós temos que assumir o que fazemos, irmãos. Nós colocamos, Deus permitiu. Olha para mim, vou te contar uma história bíblica. Quem escolheu Saul? Quem? Mas o povo votou em Saul? Quem colocou foi Deus, não foi? Foi Deus ou não foi, irmão? Assume, você tem que assumir as coisas e parar de ficar com a língua engolida, né? Fala assim, foi Deus que colocou. Mas Deus colocou o que estava no coração das... Hora que bateu a cara na parede, Deus falou assim, vocês colocaram o de vocês, agora eu vou colocar o meu. Já tenho escolhido um que é segundo o meu propósito. Quer dizer, vocês colocou um que vocês achou correto. Agora deixa eu colocar um que eu sei que devo colocar ele. Por que Deus foi escolher Saul? Deus escolheu Saul porque, olha, eles queriam um rei que fosse mais ou menos igual das outras nações, bonito, alto, aparente, um rei que mostrava que era rei. Não era isso que eles queriam? O que estava no coração deles. Olha para mim, irmão. Vou te contar outra história, porque já que vocês não fazem reflexão sobre política. Quando Deus levou o povo de Israel para o Egito, por que Deus levou o povo de Israel para o Egito? Quem sabe me contar por quê? Levanta, fala quem é? Por causa da fome. Por causa de quê? Da fome. Por causa da fome. Ah, mas Deus não podia. Como? Não, quando Deus levou ele para o Egito, eles não estavam ainda, né? Quando Deus levou eles para o Egito, por que Deus levou? Por causa da fome. Ué, mas Deus não poderia fazer nascer e chover na terra? Poderia ou não poderia? Mas tinha que se cumprir um propósito. Tinha? Tinha. Deus não vai livrar o seu povo do que está escrito, não, irmão.
Então Deus falou assim: vou salvar o povo. O que ele falou? Vou salvar o povo. Se o povo de Israel ficar onde eles estão, eles vão morrer de fome. São 7 anos. Eu vou salvar eles. Como que eu vou salvar eles? Vou levar todos eles para o Egito. Lá no Egito eu vou salvar eles e multiplicar eles, depois eu tiro eles do Egito. Mas quando chegou no Egito, o que eles precisavam? Hã? Quando ele chegou no Egito, o que eles precisavam no Egito, irmão? Está vendo como é que vocês não fazem reflexão? Quando ele chegou no Egito, o que eles precisavam lá no Egito? De alguém que governasse em favor deles. Porque o faraó não era deles. Ou eles não precisavam? Eles precisavam de alguém que estivesse governando a favor deles, porque o faraó não ia governar a favor deles. O que Deus fez? Colocou um governador. Por que Deus não tocou no coração de faraó, meu Deus do céu? Não seria mais simples Deus massar o coração de faraó e fazer o que ele queria fazer? Vou colocar um governador lá. Igualzinho hoje, irmão. Você vai falar com as pessoas, fala: Deus vai colocar o que ele quer. Eu vou votar em fulano, porque Deus vai colocar quem ele quer colocar. Deus está dando a oportunidade de você escolher aquilo que você quer para a sua cidade. Se nós errarmos, quem que errou? Nós. Se nós reclamarmos da educação, quem que errou? Nós. Se reclamarmos da saúde, quem que errou, irmão? Nós. Foi nós que erramos, nós não podemos reclamar não, irmão. Não podemos. Não podemos. No presidente passado, o nível salarial das pessoas era 2.500. O piso salarial era 2.500. Pode pesquisar. Hã? A média, o piso que todo mundo daria para toda a média certa, 2.400, 2.500. No presidente nós estamos vendo a média salarial é 1.800. Para todo mundo. Quem é que ganha quando eu pago um salário menor para os meus funcionários? Não é o patrão? Não é o patrão, irmão? É o patrão. Por que então que o presidente passado era acusado de ajudar os empresários? E o presidente agora é aqueles que favorecem os funcionários. Favorece como? Se o meu salário é abaixo, quem é que ganha? O patrão. Mas quem é que faz reflexão sobre política? O crente, a igreja tem essa mania de demonizar a política. Mas todavia, só vota em pessoas que não conhecem Deus. Eu demonizo a política, mas eu mesmo coloco aqueles que não conhecem Deus lá dentro. Ué, mas é claro que ela é demonizada, foi você que colocou as pessoas lá dentro. Se uma pessoa que não conhece Deus ganha porque alguém votou, não foi Deus que votou na pessoa. Ganha porque alguém votou nele. Se uma pessoa que é debochado, que é contra a igreja, ganha, por que ele ganhou? Porque alguém votou nele. Ele não ganhou sozinho, alguém colocou ele lá dentro. Então nós temos que assumir quando nós erramos, irmãos. O que a igreja tem que parar de demonizar as coisas e começar a refletir sobre política? Fazer uma reflexão. O que é melhor para o meu município? O que é melhor para a minha cidade? O que eu quero? Como eu quero? Pessoa que eu vou votar vai alcançar a minha expectativa. Ah, pastor, outra linguagem, né? Mas ninguém presta. É engraçado, né? Se uma pessoa chegar na porta da igreja e gritar ali que todos os crentes são vagabundos, é todo mundo vagabundo, irmão? Hã? Diz que tudo é ladrão, né? Aí, fala que todo crente é ladrão, né? Todo político. Todo político é ladrão, não é? E quando todo mundo fala que toda a igreja não presta? Toda a igreja não presta? Então eu não posso generalizar por causa de um ou dois errados. Tem gente errada na igreja? Tem. Tem gente que faz coisa que não deveria fazer? Tem. Na política tem? Mas tem gente boa? Tem. Então eu tenho que ver isso. Eu tenho que parar com essa questão de generalizar todo mundo. E começar a observar que tem pessoas que são pessoas que estão lá e que ajudam. Que ajudam.
que dá fruto, que favorece. Cadê o Sebastião? O Sebastião carregou essa semana aí o diretor de uma escola aí. A hora que ele falou que era crente da minha igreja, o diretor abriu um olho desse tamanho assim. Não, porque o meu pastor falou que a sua escola só toca rap. Ah, seu pastor é quem? O Juscelino. Meu Deus, ele mora onde? Mora aqui pertinho do colégio. Acabou, não teve mais música rap lá, irmão. Mas quem coloca essas pessoas? Olha para mim, irmão. A igreja precisa começar a trabalhar para viver aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos viver aqui. Olha, nós dependemos da educação daqui, da saúde daqui, das coisas daqui, do emprego daqui. Nós estamos na terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos cidadãos daqui. E nós temos que zelar. Zelar como? Aí vem essa lição que fala da importância da igreja. Item 1. O papel social do cristão e sua participação perpassa toda a história bíblica. Foi o que eu falei na questão que, se você for olhar, Deus colocou várias pessoas, como colocou José no Egito, colocou Esther, colocou Daniel, colocou Davi no lugar de Saul. Deus colocou várias pessoas. Quem colocou? Deus colocou homens que tinham respeito pela sua palavra para governar. Precisava de Deus colocar Daniel como governador, irmão? Não. Mas Deus foi lá e colocou porque precisava. E quando o povo estava na Babilônia, Deus falou assim, ó, trabalha, construa casa, constrói família e ora para que este lugar aqui tenha paz. Porque se esse lugar tem paz, vocês terão. Mas se esse lugar não tiver paz, vocês não têm. Irmão, ó a preocupação. Por que Deus então, não, eu vou dar paz para todo mundo? Falou, não, vocês vão ter que trabalhar pela paz do lugar que vocês estão. O Brasil é um país excelente, irmão. Mas foi anos de luta. É porque você nunca leu sobre a Inquisição no Brasil. Teve Inquisição no Brasil. Teve muita perseguição contra cristão no Brasil. E tudo isso foi transformado por homens que trabalhou para que isso fosse transformado, irmão. Homens que estiveram lutando e brigando para que as coisas fossem mudando. Então, a igreja, ela batalha pela sua própria vida aqui. Ela tem o seu trabalho a prestar aqui. Por exemplo, Aparecida, quando eu mudei para Aparecida era uma cidade dormitório. Moro em Aparecida há mais de 24 anos. Cidade dormitório. O povo morava aqui e trabalhava em Goiânia. Morava aqui e trabalhava em Goiânia. E eles criaram esse polo, tanto esse aqui como aquele que tem lá na Rio Verde. Lá era um polo industrial também de empresas, mas depois mudou. Mas esse aqui, aquele ali do anel viário ali também, começou devagar. Até que o Maguito conseguiu fazer uma proeza de doar. Ó a ideia, doar lote, tirar o imposto, e deixar as empresas ficar 4, 5 anos sem imposto. As empresas migrou das cidades para cá. Tornou Aparecida independente na questão de serviço. Em muitos momentos, Aparecida é melhor de serviço que Goiânia. Então, quando aqui melhorou só para quem? Só para os empresários? Melhorou para todo mundo, irmão. Então, quando eu luto para um lugar melhorar, eu estou dizendo que vai melhorar só para mim? Não. Vai melhorar para mim, vai melhorar para o meu vizinho, vai melhorar para o meu amigo, vai melhorar para os meus amigos. A igreja está nessa luta. Só que a igreja tem que saber batalhar nessa luta, que essa luta ela é o seguinte, ela é suja. Mas nós estamos no mundo sujo. Ah não, mas essa luta, ela é uma luta política, é um negócio que parece que só habita lá endemoniado. Mas nós estamos para lutar contra o endemoniado mesmo. A igreja é contra a força das trevas. É a nossa obrigação. É o nosso dever, irmão. As pessoas acham que eu caminho, converso com político ao meu favor. Eu nunca conversei com político ao meu favor. Eu já tive a oportunidade de ganhar muito dinheiro com político, irmão. E eu nunca ganhei um centavo. Eu não tenho dentro da minha casa uma balinha de dinheiro político. Eu tenho de serviço.
Trabalho. E quando não dá para mim, eu falo, ó, não dá para caminhar. Porque o interesse político da igreja é social. O interesse político da igreja é social. É melhorar o setor, é melhorar a cidade, é melhorar a saúde, é melhorar a educação, é melhorar a forma de trabalho da educação, é melhorar para todos. Para mim, não, para todos. É um dever nosso, é um dever social. A igreja tem esse dever de participar, de colocar pessoas que são fiéis. E irmãos, eu dou graças a Deus que muitos crentes teve coragem de enfrentar essa barreira política-religião e começar a candidatar para que hoje tivesse muitas pessoas crentes na política, que já fez muitos trabalhos que vocês não leem, não sabem, mas fizeram muitas coisas boas na política, que são feitas dia após dia, paulatino, porque não é fácil fazer isso, essa mudança, mas fizeram essa mudança e que tem feito muita coisa boa, por causa de pessoas que teve coragem de colocar o seu nome, de ser chamado de ladrão, sem ser ladrão, de vagabundo, sem ser vagabundo, de enriquecer de forma injusta. O Fábio Ideal que está aqui, ó. Aquele cara é riquíssimo. Ué, mas antes de ele entrar na política, ele já era rico. Ele é empresário em Aparecida. Como que quer dizer que ele é vereador, ele não pode ter empresa? Antes dele, ele entrou na política, já tinha empresa. E muitos outros, o Danilo que está aqui, o Danilo não precisa de política. Ele não precisa. Assim como os outros que estão aí, não precisam de política. Vão lá para uma visão. Vão lá porque, eu quero fazer isso na cidade, para fazer isso eu preciso estar lá dentro. Eu preciso entrar. Tem muita gente que está trabalhando em prol da igreja, em prol do povo, em prol da sociedade. Tem uns que não trabalham para isso. Mas são mais do que os nossos? São, porque nós somos desorganizados. Nós somos desorganizados. A igreja que eu falo é os ministérios aqui em Goiânia e no Brasil são desorganizados. Para você ter noção de uma coisa, só a Assembleia de Deus em Aparecida decide 30% da política. Só a Assembleia de Deus em Aparecida define 30% dos votos. Amém? Então nós temos força? Nós podemos mudar as coisas, irmão? Nós podemos olhar para um vereador e falar assim, nós vamos te apoiar, se você não fizer nada, nós tiramos você de novo. Na próxima você não ganha, porque nós não deixamos você ganhar. Nós podemos fazer isso. Se você não apresentar trabalho bem apresentado, para mim não. Para nós, todo o setor. Essa é a nossa obrigação. Tópico 2 aí, irmão. Os princípios divinos e sua aplicação na sociedade civil. A igreja tem o dever de falar a palavra de Deus. A igreja tem o dever de ser sal e luz. Sal e luz no campo de futebol, sal e luz na escola, sal e luz na faculdade, sal e luz no vizinho, sal e luz no supermercado, sal e luz no açougue, sal e luz na padaria, sal e luz na compra e venda, sal e luz na ação do dia a dia, sal e luz no relacionamento, sal e luz na família. A igreja tem a obrigação de ser luz aonde ela chega. É o dever da igreja. É o dever da igreja apresentar Cristo à sociedade. É o dever da igreja ser sal e luz no Senado, sal e luz na Câmara, sal e luz no Supremo. É o dever da igreja. Por que nós lutamos para ter um pastor dentro do Supremo Tribunal Federal? Para que isso, irmão? Porque tem que ter alguém lá que fala a palavra, que chega nos amigos e prega a palavra. Porque eu não vou chegar no Supremo, eu nunca vou chegar num ministro do Supremo para falar de Jesus, eu nunca vou conseguir alcançar. Até que se eu chegar lá eu vou até preso, né? Mas quem está perto lá e faz amizade pode pregar. A igreja tem esse dever. Em qualquer lugar. E nós falhamos. Você quer ver como é que nós falhamos?
Eu conheço pessoas que não alugam casa para crente. No nosso setor. Se for alugar casa e falar, não, você é crente? Aluga não. Sabe por quê, irmão? Porque tem muitos, não são todos, tem muitos crentes que alugam a casa, no dia de sair, sai caladinho, não pinta a casa, não reforma, leva lâmpada, carrega as lâmpadas, deixa a casa toda bagunçada, risca as paredes, sai da casa e depois fala assim, você acha que eu não vou, você acha que eu vou fazer alguma coisa ruim contra você? Eu sou crente, rapaz. Ainda tem a descaração de falar para o dono da casa que é crente. Ele tinha que falar assim, você acha que eu vou fazer alguma coisa ruim para você? Eu não presto. Eu não presto nem na igreja, vou prestar para alugar sua casa. Eu estou contando um testemunho embaixo. Vai acontecer isso em grande escala na sociedade? Vai. Vai ter crente que vai sair do nosso meio e vai chegar na política e não presta. Mas ele já não prestava aqui, irmão. O cabra já não era sal e luz aqui. Então, a análise não é uma análise feita quem a pessoa não presta porque... Ah, não, ele não presta porque é prefeito. Não, ele não presta porque não presta. Se botar ele lá embaixo como crente, lá embaixo ele não presta também não. Como que eu compro num lugar e não pago? Tem irmãos que compram na cantina, quando vai cobrar, fala, eu comprei não. Aí por acaso a pessoa que anotou lá é ladrão? Só pode, né, irmão? Não vou anotar aqui porque eu vou roubar de fulano. É assim, irmão? Você acha que pertence a isso? A pessoa falando, vou fazer uma anotação aqui no nome do João porque ele é culpado. É assim que eu faço? Não. Eu posso ter esquecido que comprei, mas para quem eu estou devendo, não esquece que eu estou devendo para ele não. Então se ele veio cobrar, é porque eu estou devendo. Eu tenho que olhar e falar, opa, irmão, me desculpa, eu esqueci. Eu nem lembrei dessa questão. É tanto, irmãos, que eu não sou de comprar nada que anota. Porque eu esqueço, então eu não compro nada que anota. Ou eu pago à vista ou eu pago no cartão, mas anotar não, porque eu vou esquecer. E depois, se eu esquecer, eu vou falar que eu não pago. Não é porque eu não pago, é porque eu esqueci. Então, quem compra e não paga tem que assumir. Falou, opa, eu esqueci, te pago amanhã, passo o dinheiro para você. Amém? Amém, irmão? O que eu estou dizendo para você, irmão? A igreja, ela tem que ser sal e luz. Apesar que tem as pessoas que vivem em nosso meio e escandaliza a igreja do Senhor. Isso é normal? Não, mas acontece, está conosco, convive conosco. Isso vai sendo mostrado no dia a dia de convivência. No dia a dia. É só na política que tem isso? Não, em todo lugar tem. Como cidadãos deste mundo, os exemplos para a sociedade, é necessário escolher bem os representantes. Mesmo a pessoa sendo crente, você tem que fazer uma triagem. Por exemplo, você quer votar num político? Observa se ele tem algum processo. É só entrar. É só entrar na internet e procurar sobre a justiça aqui de Aparecida, você vai saber se algum vereador tem processo. Já foi processado por algum escândalo. Já fez alguma coisa indevida, porque lá vai ter o processo. Você tem que observar isso, irmão. É fácil você saber que uma pessoa é sal e luz quando ele é crente, porque ele vai ter que mostrar as trevas que existem dentro dele, mais cedo ou mais tarde as trevas que habitam dentro de nós, ela aparece para o mundo. Não tem como escapar dela. Olha, abra a sua Bíblia aí, irmão. Vamos lá para Romanos 13, que vocês tanto conhecem. Romanos 13. Versículo 1. Toda alma esteja sujeita à autoridade superior, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si a mesma condenação. 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Toda autoridade que é exercida vem de cima para baixo. Ela vem de Deus. Se eu não quero ser julgado pelas autoridades, eu ando correto. Quem anda correto não tem problema com autoridade. Quem anda desordenado tem problema sim com autoridade.
Então a autoridade é feita para cumprir um papel na terra, que é um papel de limites, que se não impor na sociedade, a própria sociedade se destrói. Então a autoridade vem colocada por Deus para exercer. Mas elas é feita para o bem daqueles que amam a justiça. Elas são colocadas para isso, para o bem daqueles que amam a justiça. Aqueles que agem de forma indevida devem sim ser condenados, presos e pagar pelo mal que têm feito. Isso é feito porque Deus coloca desta maneira. Assim Deus quer. Assim é lícito pagar tributos e imposto ao Estado, irmão? É dever nós pagar imposto, irmão? É dever nosso. É dever nós fiscalizar os impostos? É. Nós damos conta? Não, então nós constituímos pessoas para fazer isso. Quem aqui já teve a curiosidade de ir na Câmara Municipal para o dia da prestação de conta, para ouvir as prestando conta? O prefeito presta conta na Câmara, vocês sabiam disso? O prefeito faz tudo o que ele tem que fazer com o dinheiro que vem, arrecada 600 milhões, ele pega os 600 milhões, paga o que tem que pagar, paga funcionalismo, faz obra. Aí ele pega tudo isso que fez, vai para a Câmara. E na Câmara ele vai ler, passar tudo o que ele fez e passar as notas. Se houver algo suspeito, um vereador levantar a mão e falar, não entendi essa receita, essa despesa. É para isso que é vereador. Muitas pessoas acham que vereador é colocado lá para ficar trocando lâmpada. Não. Ele é feito para fiscalizar o que é feito com o dinheiro. E determinar. Determinar quanto? Tem 300 milhões aqui na mão, nós precisamos fazer uma obra. Fazer uma obra. Aí o vereador, que bem votado, vai escolher para onde vai essa obra. Que é a obrigação deles determinar isso. E é dever nosso votar neles, porque nós não damos conta de acompanhar eles. Mas se você quiser um dia ir, eu já estive lá num dia de prestação de conta. O povo de Deus não deve ser omisso, mas participar. Olha para mim, irmão. Eu sei falar que a educação do país não presta, mas o que eu faço para melhorar? Olha para mim, irmão. Existem pessoas que reclamam da educação municipal. Pergunte a ele se um dia ele já leu o caderno do filho. Pergunte ao pai se um dia ele já sentou para conversar com a criança sobre a matéria da escola. Mas reclamar que a educação não presta, todos nós sabemos. Mas o que eu faço para melhorar? Eu vou ter que começar a fazer pela minha casa. Se eu fizer meu papel bem feito dentro de casa, eu já ganhei um bom caminho. Não já ganhei? Já. Já comecei a andar. Eu já dei aula. Já tive escola. Você sabe qual é a coisa mais ruim da escola, irmão? Se chama os pais. A pior coisa da escola se chama pais. Os pais é a pior situação da escola. Sabe o que o professor faz? Ele acha uma oportunidade na falha dos pais e aí usa essa oportunidade contra os pais, ensinando os seus filhos a fazer e ter práticas erradas, porque sabe que os pais não estão nem aí para os seus filhos. Então, por isso, favorece para eles. A educação começa em... A escola faz aletramento. A escola não dá educação. Mas quando a educação não tem em casa, a escola assume o papel de ensinar a criança como agir. Olha para mim, irmão. Eu sou omisso com os meus filhos e reclamo daquilo que os outros não fazem. Mas nem eu estou preocupado com isso. Segundo ponto, você já parou para ir na escola? Você sabia que uma questão que tem com os americanos nós deveríamos ter? Conselho de pais escolar. Criar um conselho escolar um conselho de pais dentro de uma escola. E ter uma reunião com os pais mensal ou trimestral para conversar com os pais sobre a escola a qual seu filho está. E você sabe que isso é dever nosso. E nós não fazemos isso. Porque aí nós fiscalizaríamos a matéria e tudo que é dado de acordo com os pais que estão ali.
Você sabia que se os pais reunirem numa escola dessa aí e pedir para tirar o diretor, eles têm que tirar o diretor? Tem que transferir ele. Então não é que as coisas não funcionam, é que nós somos omissos. Nós somos omissos. Olha para mim, irmão. Crente que pega dinheiro através de voto e depois quer cobrar do vereador. Não, o vereador já pagou. Ele pode ficar sem trabalhar 4 anos, porque ele te pagou. Ele comprou o voto. Quando você compra alguma coisa, você não tem. Ei, você não tem dever com a pessoa, irmão. Quando você compra o voto. Então, pessoas até hoje, tem pessoas que votam por R$50, por R$100. Aí sabe o que o político faz? Por que um político que tem mais dinheiro ganha a eleição, irmão? Porque ele tem dinheiro. Isso quer dizer? Eu sou o seguinte, irmão, se uma pessoa querer comprar o meu voto, a hora que ele falar, ele já me perdeu definitivo. Eu, graças a Deus, desde quando eu votei a primeira vez com 16 anos, nunca foi por nada. Votei porque eu gostava, admirava a pessoa, votei. Aí tem alguém que fala assim, mas quando ele entrar lá eu não vou ganhar nada. Você não vai ganhar mesmo, não. Você não vai ganhar, não. A sociedade vai ganhar, não é você. Você vai usufruir daquilo que é para toda a sociedade. Asfalto é para todo mundo, água é para todo mundo, educação para todo mundo, saúde para todo mundo. Então não é para mim. Ah, mas eu não vou ganhar. Não, você não vai ganhar nada. A minha esposa trabalha no sistema de educação da prefeitura aí, do centro de convivência. Pensa numa pessoa que é revoltada com o centro de convivência, irmão. Ela nunca tinha trabalhado em centro de convivência. Aí eu fui lá, quando ela foi lá, assumiu, ela trabalhou uma semana, eu fui lá, falei, eu vou ver como funciona, porque, como funciona? Aí eu cheguei lá, olhei toda a estrutura, olhei tudo, analisei tudo, chamei ela, falei, não, muda o projeto aqui, falei, ó, cria um projeto assim, cria o projeto e fala com eles, para dar certo tem que fazer esse projeto aqui. Aí criamos o projeto, mandamos para a prefeitura. Foi feito? Não, eu não tenho força lá, ué. Eu não tenho força em prefeitura. Mas vale de que o centro de convivência? Nada. Para que ele serve? Para nada. O que ele faz? Dá comida. Dá um lanche de manhã ou um almoço e manda as crianças para casa todas sujas. Aí vem as crianças da tarde, você dá um lanche para elas e manda elas para casa de novo. Elas fazem mais nada lá. Não, não faz. Não faz por quê? Porque não precisa investir. Por que não precisa investir? Porque o pai de família nunca foi lá para dizer, para que meu filho vem aqui? Omisso. Omisso. Agora lá, por exemplo, eu acho que os pais ali do centro de convivência deveriam reunir e falar, chamar um vereador lá e falar, nós vamos votar em você, só porque aqui nós queremos esse projeto. Aqui nós queremos esse projeto. Vamos votar em você, mas queremos esse projeto aqui. Ó. Aqui vai ser feito isso. Um centro de convivência tem capacidade de dar profissão para a criança, de ensinar uma profissão, de dar um sentido de recuperação escolar. Centro de convivência tem capacidade para isso. Centro de convivência tem capacidade de ensinar uma questão esportiva à criança. Mas eles fazem isso? Não. Por que eles não fazem isso? Para fazer isso vai demandar mão de obra e vai aumentar o número de funcionários. E eles não querem aumentar agora, porque senão não pode aumentar. E aí não dá para fazer. Mas quem é culpado? Omisso. Nós somos omissos com os trabalhos sociais. Nós deveríamos trabalhar mais em prol das pessoas, em prol do todo. Só que a igreja faz o quê? Política é do demônio. Aí nós pega ela e fala assim, tamo demônio, governa sobre nós. Aí o demônio vai e toma posse, porque ele não é bobo, né? Aí ele governa sobre nós. Aí ele põe o dele lá dentro, aí o dele governa, ele escolhe a forma que é para fazer o governo, aí o governo vem para nós, aí nós sofremos e ficamos reclamando. Mas nós somos omissos.
Amém, irmão? A igreja precisa de representantes que amem a justiça. A igreja precisa colocar pessoas que têm conhecimento de Deus e de sua palavra. Colocar sobre nós pessoas que têm conhecimento de Deus e de sua palavra. Que no mínimo pode cometer os seus erros, porque independente de ser político, todo mundo erra, mas na hora de optar entre fazer aquilo que honra a justiça ou que desonra, ele vai optar por fazer aquilo que honra a justiça. Amém, irmão? Tópico 3, a chamada da igreja para as obras sociais. Olha para mim, irmão. A grande preocupação minha nesse setor é que nós ainda não estamos fazendo nada de obra social em grande elevação. Nós não conseguimos isso ainda. Nós damos cesta básica, nós ajudamos com quem podemos ajudar dentro da igreja. Nós poderíamos fazer mais, mas para fazer mais, nós dependemos. Por exemplo, eu poderia criar uma forma de custo nessas salas aqui. Para mim fazer isso, eu tenho que dar manutenção. Está vendo como é que demanda gasto? Quando você fala isso para a igreja até acha estranho, né? Mas demanda gasto. E o gasto não é barato. Por exemplo, eu tenho que colocar carteiras de escola ali. Para mim colocar só uma sala é 4.500. Só uma sala. Eu tenho 3 salas. Vamos colocar que eu coloque em 2 salas. Eu teria que ter hoje R$9.000 para colocar só as carteiras de aluno ali, que são 20 carteiras em cada sala só. Eu teria que carpetar a parte de baixo todinha, porque senão eu tinha que pintar toda semana, tanto que ia sujar, né? Eu teria que carpetar a parte de baixo todinha da sala. Ia demandar aí nas 2 salas mais uns 8.000. Para isso acontecer e eu ser fiscalizado, eu teria que colocar ar-condicionado na sala, porque ficar fechado lá em cima de uma forma de esquentar muito, eu seria fiscalizado. Então eu tenho que colocar ar-condicionado na sala. Se eu colocar ar-condicionado na sala, eu teria que aumentar a energia, porque ia gastar, porque ia ligar durante o dia. Então se eu ia pagar 1.000, ia pagar 1.500, aumentaria o gasto. Aí quando você fala em oferta, que precisa de oferta, as pessoas, todo mundo refuga, né? Ah, para que tanto dinheiro? Mas a nossa igreja poderia usar essas salas para fazer alguma coisa durante a semana que desse algum resultado social? Pode. Quem estava na sede ontem? Há 15 anos atrás, eu estava dirigindo o Santa Luzia, e eu cheguei num pastor, não era nem o pastor Abinaí ainda, eu cheguei num pastor lá na sede e falei, olha, eu acho muito errado o que a igreja faz. E ele falou o quê, pastor? Eu falei, olha, pastor, nós temos, a maioria das nossas igrejas tem salas grandes, espaçosas, espaço excelente, e nós usamos só no domingo. Eu acho isso muito mal utilizado. Eu acho que poderia usar mais e usar melhor. Por exemplo, nós poderíamos começar a ter curso durante a semana, ou criar alguma coisa social durante a semana. Aí sabe o que ele falou para mim? Demanda. E o senhor sabe que a coisa mais difícil de igreja é dinheiro. Você sabia que a nossa igreja aqui, só 50% das pessoas são fiéis? Os outros 50%? Aí a pessoa fala que deve entrar 1 bilhão de dinheiro. Graças a Deus, se entrasse, eu já tinha comprado entrasse dinheiro aqui, eu já tinha comprado esse lote, comprado esse da frente aqui, e já tinha comprado mais uns 2 fora. Para que tanto lote? Eu ia construir neles e fazer questões que poderiam servir para a sociedade. No Santa Luzia, nós começamos dando um curso de culinária dentro da igreja. O pessoal do posto de saúde ia para lá e dava um curso de culinária. Uma nutricionista dava um curso de culinária dentro da igreja para os idosos. E deu certo. Foram mais de 4 anos dando esse curso lá. E quem mais nos auxiliou lá foi o Sebrae. Nos deu um auxílio permanente lá sobre esse curso, de como aproveitar a casca da banana, a casca da abóbora, como aproveitar aquilo que nós jogávamos fora. E eles ensinou o que fazer com aquilo e o resultado que se dava com aquele alimento. Toda semana estava lá fazendo um bolo, fazendo uma farofa e ensinando. Foi muito bom. Eu comecei com isso lá. Aqui eu não tive espaço ainda. Cheguei já construindo, né?
Mas a igreja precisa pensar no social, na sociedade. Por exemplo, a nossa igreja poderia criar, já está formando muitas pedagogas, criar um reforço escolar para esses alunos que têm dificuldade de aprendizado, letramento. Porque aqui nós já temos a nossa igreja aqui, só formando nós já temos 4 pedagogos. Só formando aqui na igreja. Poderia aproveitar essas pessoas um dia por semana ou 2 por semana, dar reforço escolar aqui. Ó. Não poderia, irmão? Seria uma ajuda? Mas eu ia reunir aqui 20 meninos e não dar um lanche? Seria injusto eu fazer isso. Está vendo como é que uma coisa puxa a outra? A igreja precisa pensar na ação social. E rápido, porque faz parte da igreja. Desenvolver atitudes que ajudam o próximo. As obras sociais é um fator de crescimento da igreja. Eu sempre pensei na questão seguinte: a igreja precisa ter um elo. Eu falei com vocês que eu queria comprar um lote, construir um lugar para nós, né? Aí eu conversei com o meu pastor, ele falou assim: pastor Celino, luta e ora a Deus para comprar aquele do lado da igreja. Você vai crescer a igreja, vai fazer um espaço embaixo, vai fazer salas em cima, você terá um espaço na igreja, terá um espaço embaixo, terá mais salas de escola para você fazer o que você quer. E vai ficar do lado da sua igreja, você não vai ter que estar andando para lugar nenhum. Eu falei: a ideia do senhor é boa. Eu falei: só que eu não consigo. Ele falou: consegue, rapaz, você está duvidando de Deus? Começa a orar para que Deus te dê o lote do lado. E começa a pensar numa forma de adquirir esse lote. E é o que eu estou fazendo desde quando eu conversei com ele. Pensando numa forma de como cair um pedaço de dinheiro na minha cabeça para mim poder comprar esse lote. No mínimo, 400 mil reais. Eu estou falando para comprar o lote, eu não estou falando para poder construir. Esse lote aqui do lado, no mínimo hoje, para nós fazer negócio. Só para fazer negócio. É só para fazer negócio, irmão. Mas nós podemos fazer isso? Nós damos conta? Damos. Como que damos conta? Se nós nos unirmos, nós damos conta. Se nós abraçar a causa, nós conseguimos. E nós podemos pensar no social. E eu já estou pensando há muito tempo, irmão. Só não achei como ainda. Eu queria montar uma escola de música lá, dos meninos ensinar violão, guitarra, teclado lá em cima. Mas aí eu tenho que comprar os instrumentos. Uma coisa me atrapalha. Dinheiro. Mas eu vou conseguir ainda puxar para o nosso... Aí todo mundo fala assim: é isso que atrapalha todo mundo, pastor. Não, mas é verdade, irmão. Mas eu ainda vou conseguir fazer isso. Juntar aqui, olha, uma vez por semana, 2 turmas, 2 horas de aula de instrumento, 2 turmas, 2 salas, dá aí quase 30 alunos. 30 alunos. 30 alunos aqui, irmão, não cristão, até crentes ou não crentes da igreja, faz um trabalho excelente em busca de resolver problemas sociais com adolescente. Dá para ajudar muitos adolescentes que precisam de ajuda. E nós vamos fazer em nome de Jesus. Chama lá a nossa turminha. Alguma pergunta, irmão? Você quer falar sobre política? Você quer falar por que eles nos procuram? Por que só vem na igreja quando é na política? Por que você procura ele quando você precisa também? Por que você não vai no gabinete dele quando você não precisa de nada? Vai lá e fala: não, hoje eu só vim visitar você aqui e tomar um café com você porque você é meu amigo. Quem já fez isso aqui? Ninguém. Aí quando ele procura nós só procuramos eles quando precisamos, não é? E eles só procuram nós quando precisa, tá certo? Tá, ué, é a nossa forma e a forma deles. Deus está abençoando assim. É engraçado, se o político vem, ele está errado porque veio. Se ele não vem, ele está errado porque ele não veio. Aí ele pensa: mas o que é que eu faço, meu Deus do céu? Se eu vou, eu estou errado porque eu estou indo na igreja. Se eu não vou, eu estou errado porque eu fui lá. Amém, irmão? Olha, irmãos, eu vejo uma sociedade seguinte: não seria necessário você ter que correr num político para conseguir uma vaga de UTI. Não seria necessário para isso. Eu acho que teríamos que ter saúde o suficiente para você, quando precisar, estar lá. Porque você paga bem e paga muito. Agora, aquele asfalto Rosa dos Ventos, o dinheiro já veio 5 vezes.
Mas nunca foi feito todo, né? Falta de uma forma de justiça, isso nós precisamos colocar lá. O mais rápido possível que terminar o aeroporto aqui, é melhor para nós. Amém? Quem tem casa aqui. Mas para terminar o aeroporto aqui, irmão, tem que decidir como vai fazer com essa avenida de 2 pistas aqui, que tem mais de 20 casas aqui que está na rua. Porque não tem como ter aeroporto lá e não tem como ir para o aeroporto. O que barrou lá? A avenida de 2 pistas aqui, ó. Hã? E esse, se fosse fácil falar assim, faz por fora é fácil. Agora o duro é fazer por fora. Não, mas aí descendo o Rosa dos Ventos tem também. Tem que fazer 2 pistas. Aí você acha que vai ter jeito de fazer, ó, vim aqui para poder descer assim. É mais simples tirar 20 casas aqui, botar na justiça, tirar 20 casas aqui, tirar a escola que está ali, fazer só esse pedacinho daqui e ali que dá 2 pistas. E eu não quero que faz lá também não, irmão. Eu quero que faz é aqui. Se eu quisesse lá, eu fazia lá, eu quero que faz é aqui. Amém, irmão? Eu quero que passe aqui, irmão. Para quê, pastor? Você não está entendendo. Eu estou entendendo. Eu entendendo tá bom. Eu quero que passe aqui. E chega lá embaixo. Lá na frente da padaria do irmão Alfredo já tem as 2 pistas. O espaço já está lá para fazer 2 pistas. É só aqui, ó. Pastor, mas o senhor não tem avião? Não tem hoje, né? Quem sabe daqui uns 2 meses eu já vou ter um avião, né? Não tem hoje. Aí o Marcelo não tem avião hoje, mas quem sabe daqui uns 3 meses compra um avião. Então nós precisamos do aeroporto. Amém, irmão? O mundo ainda já tem, mas vai ter mais ainda carro voador. Carro que voa, não vai? Você acha que um dia Deus não vai dar um para mim? É lógico. Amém? Lá no céu é só para você, para mim é aqui. Amém, irmão? Quem quer alguma coisa aqui ainda, irmão? Pronto, eu quero. Se Deus quer me dar aqui, irmão, o que Ele quiser me dar aqui, eu quero. Enquanto não me tirar daqui, os meus olhos estão aqui e lá. Batalhamos pela nossa vida aqui, para nós e para as pessoas. E batalhamos pela nossa vida lá, para nós e para as pessoas. Amém? Amém, crente? Então o que você faz? Ora a Deus.